vamos passar a outra margem. E no meio do caminho, no lago, a Escritura nos diz daquela tempestade horrível que os discípulos passaram, né? E Jesus dormindo. E aí Jesus é despertado pelos discípulos e ele acalma a tempestade. Lembra dessa passagem? Acontece logo antes dele chegar ao encontro desse endemoniado. Eu acredito que é uma conjectura válida a gente acreditar, a gente ter em mente que antes de Jesus enfrentar uma legião de demônios, ele recebeu uma retaliação já antes disso, uma prévia retaliação, né? Então toda vez que a gente vai para a obra de Deus, quantos aqui já passaram por essa experiência de estar vindo para o culto e aconteceu alguma coisa bem na hora? Ou querer ir para o evangelismo e acontecer alguma coisa na mesma hora, alguma coisa que vá contra esse teu movimento. Todo movimento em direção a Deus, ele tem uma resistência por parte do diabo. Dependendo do tamanho da obra, ela é maior ou menor, mas ela existe sempre. Então, antes disso, Jesus ele estava no mar, os discípulos estavam cegos para aquilo tudo que estava acontecendo, mas Jesus estava dormindo, né? E até eu ouvi um irmão uma vez falando, mais um parênteses, dentro do parênteses, que enquanto Jesus dormia, os discípulos se desesperavam, nessa passagem. E lá no Getsemane, enquanto Jesus se angustiava, os discípulos dormiam. Então, como importante a gente ter discernimento daquilo que está acontecendo no Espírito, senão a gente fica se preocupando e se desesperando por coisas que a gente não precisa se desesperar. E a gente fica calmo quando não é para a gente ficar calmo, a gente fica descansado quando não é para a gente ficar descansado. Tem vezes que a gente precisa estar agitado e a gente não está, tem vezes que a gente está agitado e a gente não deveria estar. Misericórdia. Mas então, Jesus ele chega, aí eles chegam, Jesus acalma a tempestade, o vento também, né, tem essa passagem, os ventos estavam fortes, o vento ele é um símbolo para o espírito, para o mundo espiritual, que é aquilo que a gente não consegue enxergar, mas que a gente enxerga os seus efeitos. Até a palavra para espírito na Bíblia é vento, né, ar. Então, tem tudo a ver essa passagem. Jesus chega na outra margem e aí começa Marcos 5. Jesus foi até uma parte gentia, predominantemente gentia de Israel, para encontrar um homem. Versículo 2: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Aqui a gente vai, versículo a versículo, meditando o que eles dizem para nós. A Bíblia diz que um homem veio dos sepulcros. A ação do diabo na vida desse homem, ela simboliza a ação do diabo, o que ele quer fazer e o que ele consegue fazer muitas vezes na vida da igreja mesmo, e na vida dos incrédulos. Ele quer nos colocar no meio dos sepulcros. No meio dos sepulcros. A gente sabe que tem um extremo literal de seitas como a Quimbanda, por exemplo, Umbanda, que te levam mesmo para o cemitério para fazer trabalhos. Mas espiritualmente, sepulcros diz locais onde não existe vida. Locais onde não existe vida. E segundo a Escritura, todo local que não é adorador de Jesus Cristo, todo local que não é adorador de Jesus Cristo, por maior que seja a pompa que tem esse local, ele é um sepulcro. Amém. Ele é um sepulcro, tem pessoas mortas ali. A Bíblia diz: vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, em Efésios 2. Agora vocês receberam vida através de Jesus Cristo. Então não existe vida fluindo nesses locais. Então o diabo, o propósito dele é nos colocar no meio de sepulcros, que a gente habite nos sepulcros. É claro que a gente vai transitar por sepulcros nesse mundo, mas a gente não deve habitar, não deve ser nosso local de habitação, onde a gente acha nossa tranquilidade, nossa paz. Não deve ser o local onde a gente gosta de estar. Então esse homem ele veio lá do meio dos sepulcros e ele veio ao encontro de Jesus. Mais uma coisa: o diabo não consegue impedir
ninguém de chegar a Jesus. Esse homem, depois a gente vai ver, ele estava possesso com mais de 6.000 demônios. Mais de 6.000 demônios habitavam o corpo dele. E esses 6.000 demônios não conseguiram impedir ele de chegar até Jesus. Então, quando uma pessoa deseja Jesus, por mais obstáculos que o diabo coloque, por mais perturbações que o diabo coloque, doenças, o que for, o diabo não consegue impedir a alma daquele que quer se chegar a Jesus. Amém. Não consegue. Glória a Deus. Não consegue, não tem poder para isso. Amém. Ele vai atrapalhar, ele vai latir, né? Ele vai espernear. Ele tem o direito de espernear pelo jeito, mas ele não consegue impedir. Né? Então, esse homem chegou até Jesus. Então, Marcos capítulo 5, versículo 2, ele estava possesso de um espírito imundo. Só um adendo, mais um. Possessão é diferente de opressão, tá? Aqui uma pessoa que não conhece ainda Jesus, não teve ainda o seu coração lavado pelo sangue de Jesus, ela pode ser possessa de um espírito imundo. Normalmente isso acontece através de alianças com seitas, com feitiçarias, com alianças com demônios, às vezes inconscientemente. A pessoa não sabe que são demônios, mas são demônios. E aí os demônios entram no corpo dessa pessoa e possuem ela. Diferente é a ação do diabo sobre os crentes, por exemplo, que é uma opressão, que o diabo pode oprimir o crente de fora, né, através de muitas circunstâncias e através dos demônios. Mas esse homem estava possesso. Versículo 3. Ele vivia então nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Uma característica da ação do diabo na vida de uma pessoa é que tudo aquilo que é humano não consegue frear, não consegue sanar, não consegue curar. Aqui eles tentavam prender esse homem com algemas ou com correntes, e isso não segurava ele tinha uma força sobrenatural. Então, às vezes tem o meu primo, né, faz um mês mais ou menos que ele se suicidou, né, e eu não conhecia ele direito, mas ele era um jovem, e por mais que a mãe dele tentasse acompanhar psicólogos ou remédios ou o que for, aquilo não conseguia segurar ele. Às vezes a pessoa está presa no vício de drogas, às vezes a pessoa está presa em tantos vícios, tantas coisas, às vezes tem que ir para a cadeia várias vezes e nada que é humano consegue segurar essa pessoa, nada que é humano consegue impedir essa pessoa de continuar naquela prática. Então, mesmo com cadeias, ninguém podia prender esse homem. Versículo 4: porque tendo muitas vezes sido preso com grilhões e cadeias, com algemas e correntes, as cadeias foram quebradas por eles, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Versículo 5: e aqui ninguém é ninguém mesmo, né? Pode ter o doutorado que for, pode ser o psiquiatra da cidade, ninguém consegue subjugar uma pessoa que está debaixo de espíritos imundos. Versículo 5: andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Aqui é das partes mais tristes dessa passagem, para mim pelo menos, porque clamando por entre os sepulcros significa que esse homem ele tinha um clamor dentro dele, ele tinha uma angústia, um gemido, mas essa angústia, esse gemido não era direcionado para ninguém, não era direcionado para Deus, não era direcionado para pessoa alguma. Então ninguém podia compreender ele. Uma vez eu estava num curso pré-vestibular há muito tempo, e um professor de história, muito conhecedor, né, das coisas, mas ele parou profundamente triste, sim, no meio da turma. Ele parou tudo e falou: você já parou para pensar que ninguém está te vendo? Ninguém está te vendo, ninguém te conhece, ninguém. O que ele quis dizer, ele vivia sem Deus. E essa é o que o diabo quer levar a pessoa, um desespero onde tu pensa que ninguém te compreende, ninguém está te vendo. Tu está sozinho no mundo. Está
está completamente sozinha no mundo. O diabo leva a pessoa a acreditar que ela é sozinha, que ninguém compreende ela. E ela, inclusive, não direciona esse clamor para ninguém. Ela não confia em ninguém, às vezes, e ela não tem a fé em Deus para direcionar esse clamor a Deus. Então, ele andava clamando ao nada. Ele andava clamando, exprimindo a sua dor para ninguém. E ele se feria com pedras. Muitas vezes o diabo, no meio dessa dor, ele vai convencer a pessoa de que ela merece ser punida. Então ela vai se punir de alguma forma. Vai se punir de alguma forma. Às vezes através das drogas, às vezes através do adultério, porque ela acha que ela não merece ter uma vida boa, ela não merece ter paz. Então ela vai buscar sarna para se coçar, ela vai se punir de alguma forma. Tem pessoas que ainda não receberam o perdão de Deus, que elas vão, não sei se existe subconsciente, mas se existe, ele fica instigando essa pessoa a se punir, se autopunir de alguma forma. E ele ficava se ferindo dessa forma, se ferindo com pedras. Versículo 6. Quando de longe viu Jesus, ele veio, correu e adorou Jesus, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus tinha dito: Espírito imundo, sai desse homem. Vamos aqui agora em Lucas 8, vamos olhar lá para Lucas 8 para entender bem essa passagem. Ali a partir do versículo 26. Aí versículo 28, tá? E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Em outra passagem, em Mateus, ele fala: Tu vieste para nos atormentar antes do tempo. Os demônios falam a Jesus. Então, aqueles demônios, eles estavam dominando sobre uma área, estavam dominando sobre uma pessoa, e eles foram surpreendidos pela ação de Jesus. Jesus se deslocou tremendamente para alcançar aquela pessoa e para destronar aqueles demônios. E eles adoraram a Jesus. Eles reconheceram a autoridade de Jesus. Demônios reconhecem a autoridade de Jesus. Jesus não está em briga com demônios para disputar a sua autoridade. Isso não acontece. Jesus, ele é majestoso. A Bíblia diz que no final dos tempos, quando ele vier, com o sopro do nariz dele, ele vai derrotar todos os seus inimigos. Glória a Deus. Não vai lutar com ninguém, né? Jesus, ele é o Criador. Ele não está em pé de igualdade com a criatura que é o diabo. O diabo sabe disso. Então o diabo chega, adora, e aí ele começa a pedir algumas coisas para Jesus. Versículo 9, perguntou-lhe. Aí Jesus fala, né? Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é meu nome, porque nós somos muitos. Legião era pelo menos 6.000 soldados romanos. Então muitos demônios estavam possuindo aquele homem. E Jesus pergunta o nome também, né, para questionar uma prática da época que era perguntar o nome dos demônios. E esse demônio não deu o nome, né, porque eram 6.000, podia dar 6.000 nomes para Jesus. E ainda assim Jesus tomou autoridade sobre esse demônio e rogou-lhe, versículo 10, rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Os demônios pediram para Jesus: não nos mande para fora do país. E em Lucas, os demônios vão falar: não nos mande para o abismo. E aí tem algumas interpretações aqui que eu fui buscar para nos esclarecer esse texto. Alguns acreditam que demônios, baseado lá no livro de Daniel, em outros, que demônios têm locais onde eles agem, né, onde eles são designados para agir, regiões. Então tem os demônios da Pérsia na Bíblia, tem demônios que atuam em Israel. E aí ele estaria pedindo para não sair fora da região dele. Aqui, um ortodoxo, que eu vi um mestre da igreja ortodoxa, disse que não nos envie para o abismo, seria mais próximo daquilo que
que eles falaram, que é: não nos envie para aonde a gente não possa atuar. O abismo seria o local de punição dos demônios. Os demônios estariam pedindo: não nos envie para um mundo invisível onde a gente vai ser punido já agora. E aí fecha o que eles falaram: vieste para nos atormentar antes do tempo. Agora, de qualquer forma, eles estavam fazendo esse pedido para Jesus, e aí eles pediram algo curioso para nós. Versículo 11: ali passava pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Para um judeu lendo isso, ele vai pensar: meu Deus, olha como são, olha aquilo que habitava nesse homem, olha como era sujo mesmo, porque estava querendo habitar num porco. Porco era um animal imundo para o judeu. Agora, tem pessoas que também veem aqui um desafio, como aquele proposto por Satanás em Jó. Como se o demônio, como se o diabo dissesse para Jesus o seguinte: olha, vamos ver, vamos testar o coração do povo, vamos testar o coração dessa gente, vamos destruir com boa parte da renda deles, com a riqueza deles, e vamos ver o que eles vão achar disso. Então o diabo teria proposto para Jesus: me manda para os porcos. E aí, nesse acordo já estaria implícito que o que vai acontecer aqui é que os porcos vão até o despenhadeiro, vão até o abismo, e aí depois isso seria uma aprovação para aquele povo, isso seria uma aprovação para aquela terra. Então eles pediram: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Versículo 13: Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então tu imagina a força que tinha esses espíritos. Para 2.000 porcos não conseguiram suportar o ímpeto de morte que aqueles espíritos tinham dentro de si. Aquele homem estava conseguindo se segurar para não se suicidar. A propósito, eu acredito que um forte espírito que está sobre a juventude hoje em dia, que a gente tem que orar muito e evangelizar e falar com os jovens, é do suicídio. O espírito de morte está sobre a juventude hoje em dia. Eu acredito, não porque eu sou super profeta, mas só por enxergar e estar em contato com a juventude. Lá no início dos anos 2000 começou um forte movimento no sentido de perversão sexual. Claro que isso perdura até hoje, mas era muito forte perversão sexual no meio da juventude. E hoje a coisa parece que desceu mais fundo ainda para a morte, um desejo de morte, um ímpeto para a morte. Então o diabo ele faz isso com as pessoas, e ele não conseguiu levar esse homem para a morte, mas ele levou 2.000 porcos para a morte instantaneamente. A gente vê como é poderoso esses demônios que habitavam nesse homem, e que grande libertação Jesus proporcionou para esse homem. Versículo 14: os porqueiros fugiram, aqueles que cuidavam dos porcos, e anunciaram na cidade e pelos campos. Parecia ser uma boa notícia, era para ser uma boa notícia, né? Mas vamos ver aqui o que acontece no versículo 15 em diante. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Vamos ver aqui como é que eles viram esse homem que ninguém conseguia segurar, que ficava só gritando de um lado para o outro no meio do cemitério. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que quando Jesus liberta uma pessoa, esse homem estava assentado. Finalmente esse homem conseguiu parar, ele não ficava mais de um lado para o outro. Ele conseguia agora descansar. Tem pessoas que não conseguem descansar. Tem pessoas que não conseguem, tem que estar sempre com a sua mente funcionando em alguma coisa. Elas não conseguem parar e descansar. Jesus, ele quer nos dar essa condição. Esse homem, ele conseguiu uma coisa que para muitos é simples, mas para ele é impossível. Ele conseguiu se assentar. Ele conseguiu se aquietar.
Depois ele estava vestido. Esse homem ele andava nu, lembra? Agora ele estava vestido. O que significa isso? A Bíblia fala muito sobre vestes, desde Gênesis. O homem, antes ele andava nu, e depois, por causa do pecado, por causa dos desejos desordenados que o homem passou a ter, passou a ser vergonhoso andar nu. Por quê? Porque o homem agora passa a despertar toda sorte de desordem nas outras pessoas quando está nu. Então, a Bíblia fala, depois de Gênesis, que estar nu é sinônimo de vergonha, é sinônimo de alguém imoral. Esse homem simboliza alguém que anda fora da moralidade e que não se envergonha disso. O mundo é assim. O mundo hoje em dia não se envergonha de ser imoral, não se envergonha de adulterar, não se envergonha de blasfemar, não se envergonha de tomar o nome de Jesus em vão, não se envergonha de nada disso. Ele está nu e não se envergonha. Isso é o diabo que faz. Agora esse homem, ele foi vestido de decência, foi vestido de honestidade, de moralidade, né? E aqui tem muitos símbolos para nós, que no interior do homem, ou no coração do homem, habita pecado, habita vergonha, mas a veste do Cordeiro, ela vem para dar uma decência ao homem. Glória a Deus. O Senhor purifica o coração com certeza, mas enquanto isso, a veste do Cordeiro cobre a vida da pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus, Ele nos livra da vergonha que a gente teria se a gente estivesse aí por nós mesmos. Então ele estava vestido em perfeito juízo. Tu imagina, né? Eu trabalhei já com pessoas que tomavam muito medicação psiquiátrica e drogados. Normalmente o diabo faz uma obra tão profunda na vida da pessoa que as sequelas ficam, por mais que a pessoa receba Jesus, e até mesmo eu já vi pessoas que tinham sequelas mentais serem muito usadas por Deus. Pessoas que eram constantemente usadas por Deus, mas elas não sabiam fazer às vezes conta de 2 mais 2 igual a 4. Mas ela chega do outro lado e ela te libera uma palavra que, meu Deus, como é que ele sabe disso? Deus fala através daquela pessoa. Vocês já viram isso acontecer? Sim. O Senhor usa às vezes pessoas que são muito sequeladas. E normalmente o processo de libertação é assim mesmo. A pessoa vai e às vezes ela nunca se recupera totalmente. Mas nesse caso foi um milagre gigantesco, que o cara ficou em perfeito juízo. Era um louco completo e ficou em perfeito juízo. Glórias a Jesus. Então tu imagina, as pessoas se aproximaram dele, e a Bíblia diz no versículo 15 que elas temeram, tiveram medo. Mesma coisa que Adão e Eva tiveram de Deus. O pecador, quando chega diante de Deus, ele sente medo de uma coisa maravilhosa. Parece um contrassenso, né? Parece que hoje em dia, se a gente visse uma pessoa, se a gente visse uma forte luz da parte de Deus vindo, parece que a gente ia abraçar essa luz, a gente ia gostar disso. Mas aqui a Bíblia diz que eles tiveram medo, e tiveram tanto medo. Versículo 16: os que haviam presenciado os fatos contaram do que acontecera ao endemoniado e à seca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse das terras deles. Esses homens, eles viram aquele homem perfeitamente, em perfeito juízo, viram esse milagre. Esse homem que era conhecido em toda a vizinhança, em toda a cidade, por ser aquele cara que, imagina a família desse cara também, estava lá habitando lá. Todo mundo sabia da história horrível desse homem que tinha se retirado para o deserto. Mais uma coisa, ele habitava no deserto, dentro da Bíblia. O diabo também, a obra dele é sempre te isolar, te deixar solitário. Tem quem na psicologia diga que quanto mais relacionável tu é, mais saudável tu é. Glória a Deus. Quanto mais solitário tu é, isso tem a ver com a escritura também. Então, o diabo levou ele a ficar solitário, ficar clamando, sofrendo horrivelmente. Esses homens viram esse milagre acontecendo e eles olharam para os 2.000 porcos que foram perdidos, uma grande quantidade de dinheiro, e eles disseram: não quero isso, nós não queremos isso aqui. Está me entendendo? Eu quero meu louquinho lá para mim me divertir, inclusive ouvindo ele, e nunca, um centavo do meu bolso sai por causa de louco, por causa de gente que não presta.
Não pode sair um centavo do meu bolso. Então, aquela cidade foi provada por Deus e foi reprovada por Deus. A luz de Deus veio. O que a Bíblia diz? Tem uma música que eu gosto muito, né? Cantarei teu amor para sempre. Só que tem uma parte que não é bíblica, que diz assim: se o mundo conhecer a ti, ele se encherá de alegria. Não é bíblica, porque João disse que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, o homem sem Deus, ele vê o milagre de Jesus, ele vê a luz de Jesus e ele rejeita isso, ele não quer isso, porque mexe no império dele, está mexendo no meu império, está mexendo no meu controle, no meu domínio. Tu não pode chegar aqui e estragar os meus planos. Não pode chegar. Mexeu no material. Mexeu no meu dinheiro, não interessa, tu pode libertar um manicômio inteiro, eu não quero saber. Tu mexeu no meu dinheiro, tu não tinha esse direito de mexer no meu dinheiro. Então é esse negócio de mamon, do homem terrível mesmo, porque a pastora estava dizendo que é horrível para o homem se libertar disso. Através do dízimo é uma ferramenta da gente se libertar disso. É um remédio que o Senhor nos dá. Glória a Deus. Então, ao entrar, aí diz versículo 18, aquilo que o Gregório dizia que era. Eu sempre falo do Gregório quando eu prego. E eu sempre me alegro quando eu falo dele quando eu prego. Sempre lembro dele aqui, ó. Sempre me lembro dele aqui. Esse lugar é uma bênção. Versículo 18. Essa igreja é uma bênção. Amém. Amém. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Gregório dizia que essa era uma das passagens mais tristes da Escritura, porque esse homem queria estar perto de Jesus. Ele queria deixar tudo para trás. Imagina, cara, ele não tinha vida nenhuma, não existia